Paz do Senhor para todos. Estudo sobre a estrutura administrativa correta da Igreja do Senhor. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Vamos apresentar a estrutura administrativa da Igreja, que é o governo democrático. Primeiro, Jesus é o Senhor, cabeça e proprietário de todas as igrejas cristãs. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Os dízimos são santos ao Senhor e devem ser aplicados exclusivamente em atividades santas da igreja. Levíticos 27, 30 a 32. Todas as dízimas da terra são do Senhor, santas são ao Senhor. Nota, todo fiel congregado esteja ciente de que ele também é responsável pela qualidade do trabalho de evangelismo, a fim de levar a salvação de Jesus Cristo às vidas em diversos campos missionários, que é a finalidade maior da igreja. Marcos 16, 15 a 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus disse a Pedro em João 21, 16, pastoreia as minhas ovelhas. Segundo, toda a igreja deve obedecer à Bíblia como única regra de fé e prática, e por um estatuto sob a autoridade de Jesus Cristo. A forma de governo mais honesta e justa de uma igreja é de governo democrático, sob a autoridade de uma Assembleia Geral de 100% dos membros, pois são os fiéis da igreja abaixo de Deus que sustentam financeiramente as atividades da igreja e não podem ser desconsiderados como servientes em pregações de intimidação, a fim de excluí-los como inúteis da administração da igreja. Por meio da Assembleia Geral de 100% dos membros, a administração da igreja é estabelecida por meio de votos democráticos e com poder para eleger um pastor presidente e vice-presidente. Também pelo voto democrático são escolhidos o tesoureiro, o conselho fiscal, os secretários e os ministérios. A Assembleia Geral de 100% dos fiéis é que respalda a autoridade pastoral e é guardiã dos direitos dos fiéis e dos reais propósitos da igreja, que é evangelizar e levar a salvação em Cristo Jesus às pessoas. O trabalho de evangelismo deve ser permanente e atuante dentro e fora dos templos. O pastor presidente é digno de dobrados honorários conforme 1 Timóteo 5,17. Detalhe importantíssimo: tudo na igreja deve ser realizado com excelência e o rebanho seja conduzido com respeito e excelência. O pastor presidente é o maior exemplo moral e espiritual a ser seguido pelas ovelhas. Filipenses 2, 15 a 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Provérbios 11, 14 a 18. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. A administração democrática de uma igreja é a melhor e justa forma de governo eclesiástico, pois a Assembleia Geral de Membros atuará como guardiã do altar e do permanente trabalho de evangelismo, que não pode ser negligenciado. Vários líderes que se julgam proprietários de igrejas acima de Jesus fazem da igreja comitês político, financeiro, empresarial, e muitas já se desviaram das suas verdadeiras finalidades, que é pregar o evangelho dentro e fora dos templos para a salvação e restauração de vidas em Cristo Jesus. É inaceitável profanar e dividir o altar de Deus com políticos, exaltando suas promessas que jamais se realizarão. Terceiro, todo fiel deve avaliar à luz da Bíblia a congregação em que é filiado. A igreja deve funcionar nos padrões de excelência, com zelo e prática responsável pela permanente pregação do Evangelho. Os dizimistas e ofertantes de uma igreja, por questão de justiça, devem receber o devido respeito e consideração da liderança pastoral, com a transparência e lisura de uma prestação de contas mensal ou semestral.
sobre a arrecadação, nomeando as aplicações santas no trabalho de evangelismo com obras sociais, dentro e fora das quatro paredes dos templos. Nota, Deus se move pelo amor de sua maravilhosa graça, e não pelas barganhas com altas ofertas financeiras. Eis o texto que orienta ofertas corretas. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração e não com tristeza ou por necessidade. Conclusão, é muito errado esse ensino de ignorar a graça de Deus para comprar com altas ofertas as suas bênçãos, pois a Bíblia nos dá a orientação correta. Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Esclarecimento necessário. Os nossos ensinos visam criar nos irmãos um entendimento equilibrado e verdadeiro de seus valores e direitos para que não sejam ingênuos e explorados e diminuídos por líderes mercenários avarentos. Não desejamos fechar a mão de ninguém para aplicações em vários trabalhos justos, íntegros e corretos nos trabalhos da igreja para a salvação de vidas. Para nossa alegria, entregamos nossos dízimos a uma congregação que vem realizando excelentes trabalhos de evangelismo com abundantes obras sociais dentro e fora das quatro paredes dos templos. Recentemente realizou um excelente trabalho social a uma grande comunidade com diversos itens, tais como tratamento odontológico e doações de vários itens de calçados e vestuários em geral, tudo de excelente qualidade. O impacto dessa excelente obra social, que beneficiou quase mais de 200 pessoas, foi noticiado por um canal de televisão, o que é coisa rara. Registramos que há incontáveis denominações que servem o Senhor com fiel integridade e por isso mesmo o povo evangélico vem crescendo em progressão geométrica. Jesus veio para os pobres, doentes e pecadores. Marcos 2:17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Há no YouTube dezenas de vídeos sobre dízimos e ofertas, sempre exaltando as arrecadações, mas é muito raro vídeos sobre aplicações no evangelismo com obras sociais aos adultos, crianças, famílias e comunidades muito carentes em estado de rua. Concluindo, alguns desses líderes avarentos idólatras, desdenhando a inteligência dos contribuintes, fazem essa audaciosa declaração para anular e afrontar o valor e direito dos contribuintes. E dizem assim: os fiéis devem contribuir, mas sem nenhum direito à prestação de contas, nem de saber o destino onde aplicaremos as ofertas. Concluímos que ou nós assumimos a nossa identidade de embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, ou a de servos inúteis de sustento de senzalas financeiras para enriquecer os líderes avarentos idólatras que há muito estão desviados de suas obrigações santas da igreja. Não podemos servir de massa de manobra banida da administração da igreja, sem contar com satisfação, respeito e consideração pelas altas contribuições que sempre fogem das prestações de contas. Quantias milionárias formam mananciais financeiros de celebridades e cantores gospel e são desviadas da pregação do evangelho, ignorando que as pessoas vão morrendo nas ruas, doentes, famintos e sem Jesus. Arrependa de seus pecados,
Creia em Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.